Uma parada muito doida, né? Onde é que o implantodontista mais erra? É muito doido a gente falar sobre isso, né? Porque a gente entra para fazer implantodontia, a última coisa que a gente não quer errar, né? Na verdade, qualquer coisa que a gente faz em odontologia, a gente não quer errar. E na implantodontia, a gente não quer errar o posicionamento do implante, tá? E não tem jeito, gente. A mão livre vai errar. Não adianta você me falar que não vai, vai errar, tá? A mão livre. Ah, vai ter um dia que você não tá legal, vai ter um dia que o paciente não abre a boca, o retalho não ficou legal, entendeu? Você achou que era uma coisa ali, na hora que você foi fresar, viu a tomografia, era uma coisa, na hora que você começou a fresar, a outra. E quando a gente trabalha a mão livre, você muito, muito incisivo no que eu vou falar, talvez, aqui. Cara, na boa, não dá, galera, na boa, não dá mais pra gente. Não entra na minha cabeça ainda alguém que, assim, que ainda fala assim, não, cara, eu vou continuar fazendo aqui a mão livre, porque a guiada, cara, a guiada não é legal, entendeu? A guiada, eu vou gastar mais dinheiro, eu vou ter que mandar fazer um guia cirúrgico, entendeu? Eu vou ter que gastar com material de kit cirúrgico, entendeu? Não é para todos os casos. O cara que fala uma parada dessa, cara, o cara tá completamente em outro planeta, né? Tá completamente em outro planeta, tá? Completamente, tá? Por quê? Porque ele acha que, assim, ele não vai errar, o implante vai ficar bem posicionado em 100% dos casos. Mas isso não acontece. A gente está toda hora lidando com várias variáveis durante a cirurgia. Outro dia eu estava até comentando isso com um colega a respeito até de tomografia. Cara, até as tomografias estão enganando a gente. Tomografia, cara. Né? Porque a gente. Porque o que a galera está fazendo? O que está acontecendo? A galera tá mandando vir a tomografia só os templates, né? Só os templates, não tá perdendo aquele tempo para ler a tomografia, tá? Não tá perdendo aquele tempo para ler a tomografia. A tomografia tá vindo com os templates e ele faz uma medição, porque na verdade a tomografia ela só tem aquela medida, a medida anatômica, digamos assim, mas é que vem do radiologista. Entendeu? Essa medida ela vem do radiologista, ela não vem do implantodontista. E muitas vezes aquela medida anatômica que está ali, ela não é medida baseada num planejamento reverso. Olha só a parada, entendeu? Todo o nosso planejamento de implante que a gente faz é baseado no planejamento reverso, né? Só que, assim, quando a gente tem áreas edêntulas, a gente vai operar, a gente pede a lá tomografia. A gente não, quando vem a tomografia, a gente não tem um planejamento reverso naquilo ali. Tá? A gente tem uma medida anatômica, tá? E aquela medida não é real, então a gente já começa a errar ali, tá? Naquela medida que vem da radiologia. Toda medida para implantodontia, ela obrigatoriamente, ela tinha que ser feita baseado num planejamento reverso, tá? Obrigatoriamente. Tá? Não é simplesmente vir a tomografia da radiologia e aquela medida ali operar. Toda vez que a gente vai fazer, até mesmo olhando, né, uma tomografia, sei lá, fez a medida, na hora que você foi botar o implante, porra, a medida estava 11 milímetros, na verdade não era 11, era 10, era 9, né, tinha uma distância para o seio maxilar aqui, e na verdade, pô, na hora que eu comecei a fresar, outro dia eu vi isso de um colega, porra, fui fresar, tinha pensado no implante de 10 milímetros, quando deu 8 eu já estava no assoalho do seio, estava aqui. Mas a gente fazia isso antigamente porque a gente olhava todos os nossos casos, quando a gente começou a fazer implantodontia, 100% dos meus casos, por exemplo, eles eram feitos sem planejamento reverso. Zero de planejamento reverso. Tá? Zero de planejamento. A gente olhava a tomografia, imaginava um dente ali naquela região, e era muito doido isso, né? Porque, tipo assim, a gente botava a responsabilidade do planejamento da medida anatômica, principalmente em casos maiores, casos unitários nem tanto, que o próprio radiologista tinha o dente ali em posição, mas até mesmo se você olhar um raio de uma tomografia, quando ele faz a medição, né, da tomografia, né, e às vezes ele faz uma medição ali, se você olhar a medição axial, dificilmente vai sair na borda incisal do dente que você vai remover,
ou vai sair no símbolo do dente que você vai remover. Por quê? Porque está fazendo uma medida anatômica, tá? E muitas vezes aquela medida ali não é a que a gente vai trabalhar, tá? E casos edêntulos, então, pior ainda. Então, obrigatoriamente, a gente precisa fazer esse planejamento, né? Sempre, em 100% dos casos, através de um planejamento reverso. Cara, mas Max, porra, é um casinho, é um incisivo ali, sei lá no que o que, ou é um pré-molar que eu tenho que fazer. Cara, tu faz enceramento diagnóstico muitas vezes para fazer faceta, tu faz enceramento para fazer, sei lá, aumento de DVO. Aí o cara não quer fazer o raio do enceramento para fazer o implante. Tá? Então a gente começa esses erros aqui. Quando a gente tenta muitas vezes eliminar passo operatório, a chance de dar BO é muito grande, né? Pode até parecer engraçado que eu vou falar, que assim, o pessoal fala assim, pô, mas agora tem que fazer tomografia, escaneamento. Cara, eu ouço isso até hoje. Eu ouço isso até hoje. Chega paciente aqui no consultório e fala assim, doutor, eu tô com a panorâmica, beleza, tem tomografia? Não, tem tomografia não. Meu dentista lá falou que não precisa de tomografia, não, que faz sem tomografia. Eu só vim aqui fazer um segundo orçamento. Velho, né? Olha o risco que você está correndo aí. Né? Presta atenção na parada. Tá? Então é necessário isso. Então toda vez que você tiver um planejamento reverso, tá? Fica mais fácil para fazer a parada do implante. Tá? Você elimina o erro. Então, basicamente, o principal erro onde o colega implantodontista mais erra, isso eu vou ser bem direto mesmo, cara, é logo no início, na parte do planejamento, tá? Porque ele subestima, né, a cirurgia. Então, não subestime isso, essa parte de planejamento. Tá? E muitas vezes, cara, não é nem você que faz, é o centro de planejamento. E qual que é a principal diferença, né, quando a gente trabalha com planejamento digital, né, enceramento, planejamento diagnóstico, enceramento diagnóstico, planejamento reverso, ou a mão livre, que você tem mais referência, né? Você tem muito mais referência do que simplesmente empiricamente, né? Olhar, achar que o dente vai ficar ali, né? Evitar de pedir um raio de um exame, porque o paciente vai achar caro a tomografia. Eu ouço isso até hoje. Não vou pedir não, porque o paciente vai querer achar caro a tomografia. Velho, é obrigação, é exame. Tem que pedir. Não adianta você falar que não vai pedir, porque tem que pedir. Não tem como, tá? Não tem como trabalhar. Eu sei que muita gente fala assim, a gente ainda faz algumas só com uma, né? Cara, mas quando você entra nesse mundo, a galera aí que tiver aí, dá o depoimento. Se quiser dar o depoimento também, né? Óbvio, né? Quando você entra nesse mundo, você não sai mais. Tá? Pague para entrar, entendeu? E reze para sair. Você não vai sair mais. Uma vez dentro, tá, do mundo de implantodontia guiada, de cirurgia guiada, não tem como voltar atrás. Tá? Você começa a ver um outro mundo. Eu brinco que a gente vive num universo paralelo. Que existe uma diferença muito grande entre quem faz cirurgia guiada, implanto guiado e quem não faz. Tá? A gente vive num universo paralelo dos nossos casos. É só ver o depoimento da galera. É cirurgia mais previsível, tá? É não errar a posição do implante, que é o maior medo da gente implantodontista, tá? Errar a posição do implante. Você não erra, velho. Não erra, erra se quiser, né? Erra se quiser. E eu brinco, às vezes, você erra com consciência, tá? Você sabe que vai errar ali, se você não prestar atenção em alguns detalhes. Bom, mas você sabe que vai errar, erra com consciência, tá? Você vai economizar, você não vai ter mais gaveta cheia de componente, entendeu? Você vai, com implanto guiada, você vai sumir com o seu selecionador de munhão, nunca mais você vai usar o seu selecionador de munhão na vida, quando você começar a fazer cirurgia guiada, implanto guiada. Eu nunca mais usei o meu selecionador de munhão, não sei nem onde é que tá, tá? Porque a gente abusa dos recursos digitais e a gente consegue ter mais precisão até nos componentes que a gente vai utilizar, né? E a gente poder, por exemplo, movimentar uma plataforma de implante, tá? No sentido apical, enfim,
para a gente poder, de repente, trabalhar com transmucoso dentro da empresa que a gente trabalha, né? Eu faço muito isso. Então, isso é de extrema importância para a gente que está nesse mundo de implanto digital, né? De implanto guiado, né? De extrema importância, né? Isso, a importância disso tudo é porque justamente a gente consegue ter mais precisão nos nossos casos. Quem não quer, aqui, na boa, né? Quem não quer um implante bem posicionado e colocar esse implante em 1/3 do tempo? Quem não quer? Né? Quem não quer já saber o tamanho do transmucoso que vai utilizar antes da cirurgia? Olha o que eu estou falando, gente. Olha o tema da live, onde o implantodontista mais erra. E o que eu estou fazendo é corrigindo esses erros, né? Corrigindo esses erros. Posicionamento de implante, travamento de implante, entendeu? Escolha do transmucoso, do componente, já ter o componente correto, já ter um provisório com perfil de emergência. Tudo isso a gente ganha tempo. Quem não quer isso, essa previsibilidade, essa precisão? Eu quero. Tanto que a gente faz isso desde 2016, tá, no consultório, e a galera aí já está fazendo já há muito tempo. É isso que a gente precisa. Então, a importância da gente seguir todo um protocolo para que a gente deixe de errar. Outro dia me falaram até isso, né? Pô, Marcos, você está falando tanto aí que não é pré-rapa, mas o ser humano é passível de erro. Eu falei, cara, com certeza é passível de erro. Tá? Mas se a gente conseguir, né, minimizar o que pode levar ao erro, eu diminuo muito a minha chance de erro num procedimento. Quando você tem um procedimento à mão livre, gente, tá? Vou simplificar aqui, a mão livre, mas na verdade eu vou dar uma complicada. Não vou simplificar nada, não. Vocês querem muita beleza hoje. Quando você começa, vou botar lá 24, 25, 26, tá? Para fazer implante. Quando você vai à mão livre, cara, não tem jeito. Tá? Com essa mão livre, você vai lá, retalho, bonitinho, lá, descola tudo, retalho, né? Faz aquela parada toda, começa a fresagem. Cara, quando você tem um implante unitário, você tem até referência. Tá? Quando você tem implantes múltiplos, cara, já fica. A sua chance de errar um posicionamento do implante, ela é muito grande. Tá? Porque simplesmente você não tem referência ali. Muitas vezes você está colocando ali no 24 ou no 25, por exemplo, mas o implante está mais distalizado, entendeu? Aí esse 20 não ficou tanto no centro do 25. Né? No 26 a mesma coisa, você começa a olhar ali, você olhou a tomografia, viu que não tinha tanto osso disponível, aí você inclina o implante achando que ali vai ficar legal, mas se você tivesse feito o enceramento diagnóstico prévio, você poderia muitas das vezes aproveitar o osso remanescente e instalar o implante. Quando a gente trabalha com guia cirúrgico, cara, não tem como. Não tem como. Isso eu falo com certeza. Você não erra mais. Não erra a posição do implante. Por quê? O guia está estável, já tem um posicionamento, já tem um enceramento, foi feito o enceramento, e você acaba colocando o implante exatamente onde você planejou previamente. Mas hoje eu tenho pavor de guia de acetato, cara. Não entra na minha cabeça. O custo, muitas vezes, que você tem de um guia de acetato é o mesmo de um custo de um guia cirúrgico para implante. Não faz sentido ter guia de acetato. Na boa. Pô, Marcos, você tá metendo pau no acetato? Tô metendo pau no guia de acetato. Já foi bom já, mas tem coisa melhor. Né? Tem coisa melhor. Então, para que eu vou usar? Tá? Guia de acetato. Já foi bom o momento. Só que tudo evolui. Né? Eu não vejo função, sentido nenhum de ter guia de acetato, trabalhar com guia de acetato hoje. Zero sentido. Já falei isso trocentas vezes em lives. Todo mundo que me conhece, aluno meu, sabe disso. Entendeu? Guia de acetato só te dá posicionamento protético. Mais nada. Mais nada. Para dente anterior, mais nada. É a única informação que ele te dá. Tá? Se para dente anterior você vai ser parafusado ou cimentado. Só. Mais nada. Tá? Ele não te dá profundidade para a plataforma, não te dá de tamanho de transmucoso, ele não te dá precisão de fresagem. Não te dá precisão de fresagem, sua boca está mão livre.
entendeu? Ele não te dá precisão nenhuma, tá? Então, guia de acetato, velho, é velho. É velho. Depois que começou a fazer a parada da cirurgia guiada, o que mudou no consultório? Né? Depois que começou a fazer, o que mudou? Né? Cara, a pessoa dorme mais tranquila, a pessoa quer, entendeu? Ela quer ficar na tranquilidade. Outro dia eu ouvi até de um aluno, foi isso. Ele chegou e falou assim, cara, antes tinha caso que eu não pegava para fazer sinistros e agora com a guiada eu, cara, pego todos para fazer. E ele falou, cara, pô, antes eu achava que não tinha osso para colocar na posição, agora com planejamento reverso, com guia cirúrgico, a gente consegue. Nem você fazendo, olha só, nem você fazendo um planejamento reverso, e olha assim, pô, aqui dá para botar um implante nessa posição. Se você não tiver um guia cirúrgico impresso, você não consegue botar o implante na mesma posição que você planejou somente ali com uma tomografia. Ah, eu quero pegar aqui, eu quero pegar mais esse osso aqui. Cara, não vai ficar igual, só vai ficar com guia cirúrgico, né? É isso aí, adeus guia de acetato. Cara, funcionou bem. Eu acho que sim, acho que funcionou bem durante um tempo. Acho que é muito válido falar de acetato. Eu já fiz bastante guia de acetato, usava guia de resina, né? Cara, mas hoje tem coisa melhor, entendeu? Da mesma forma que tem implante aí cerâmico, o pessoal tá usando, superfície melhor para travamento, enfim, tem coisa melhor. E guia cirúrgico, cara, depois que tu começa a usar, você não consegue não usar. Deixar bem claro isso. No começo, quando eu comecei a fazer, eu comecei a fazer migrando os casos, né? Pegava o caso e ia migrando, e alguns ainda fazia sem o guia impresso. Mas depois de um tempo, você fica assim, esse caso aqui eu vou fazer sem guia impresso, vou fazer na mão livre, beleza. Só que depois você começa a fazer, cara, você não consegue nem pensar em não fazer com guia impresso. Sem guia impresso, perdão. Você não consegue nem pensar em não fazer sem guia impresso. Tem que fazer com guia impresso. Eu acho que a gente tem que partir para esse tipo de evolução, tá? Esse tipo de evolução. Não posso ficar pensando, eu não vou fazer isso não, entendeu? Porque, cara, não vai funcionar, eu já estou acostumado a fazer do jeito que eu faço. Vai ficar aquela história que eu falei, vai ficar parado aí, esperando resultados diferentes, né? Só que se tu tá fazendo a mesma coisa. Beleza? Não é caso meu não, gente. Tá? Pode parecer bobeira, mas não é caso meu não aí, ó. Caso de aluno. No talento. Tá? É unitário. O pessoal me pergunta, cara, o que eu mais cirurgia guiada é bom demais, sabe? Cara, entendeu? Caso de aluno. Né? Aproveitou o máximo possível. Pode parecer unitário, e aí é unitário, o sistema que ele usa, e coloca o implante nesse aí, ó, beliscando aí o seio maxilar. Então é esse resultado, tá vendo? Pergunta se ele erra a posição do implante. Não erra, perdão. Tá? Tem certeza absoluta. Eu costumo falar que eu indico a guiada, ela é mais indicada para elementos unitários, tá? Do que para múltiplos. Ó, indicado para as duas situações, tá, gente? Deixar claro isso. Indicado para as duas situações. Só que, assim, na minha opinião, eu vejo maior indicação em unitários do que múltiplos. Casinho mole. Mole. 21. É mole. Moleza de resolver. Tá? 21. Área estética, enxerto, conjuntivo, osso. Beleza? Quem aqui já não errou o posicionamento? Quando a gente erra um posicionamento de um dente unitário, tá? Quando a gente erra um posicionamento de um dente unitário, entre elementos, cara, corrigir proteticamente é uma bosta. Uma bosta. Tá? Em múltiplos, se a gente erra a angulação, a gente corrige com um componente protético. Né? Unitário é mais complicado. Então, a guiada hoje, na minha opinião, a, a guiada hoje, na minha opinião, ela tem mais indicação para elementos unitários
onde a gente tem o maior índice de erro, né? Quem nunca errou, que atire o primeiro implante. Né? Quem nunca errou, né? Quem erra não faz. Qual software uso para planejamento? Velho, Fabiano, né? Cara, software existem vários. Cara, software de planejamento tem uma porrada. Um monte. O que acontece é o que você quer tirar do software de planejamento. Entendeu o que eu tô falando? O que você quer tirar. Sacou? Hoje, todos os softwares são pagos de alguma forma. Tá? São pagos. Ou você paga uma taxa anual, uma FII anual, né? Que eles chamam aí, alguns softwares. Entendeu? Ou você paga por exportação. Né? Você paga por exportação do, do software de planejamento. Tá? O que acontece é o que você vai tirar do software de planejamento. Eu não sou planejador, deixar claro isso, tá? Já fui, contar meus segredos aqui. Já fui, já fiz muito, tá? Só que hoje tem uma galera que me sustenta, né? Assim, que a galera parceira, né? O centro de planejamento, tá bom? Então, assim, vai depender do que você quer tirar do software. Se você pegar um software mais pica das galáxias, vou dar um exemplo, tá bom? Exemplo, assim, que para mim, na minha opinião, é o melhor. Tá? Se tiver algum planejador aí na aula, aí pode falar. Na minha opinião, é o melhor. Software de planejamento que a gente tem no mercado, fácil de mexer, que é o Implant Studio, tá? Da Trishape. Não ganho nada por isso, tá, gente? Nada. Só ganho boleto para pagar. Tá? Boleto para pagar. Tá? Por quê? Porque é um software que te dá mais recursos. Tá bom? Ele é mais intuitivo, entendeu? As bibliotecas, enfim, são mais atualizadas. Existe a opção, me corrijam, gente, a galera que trabalha com Trishape, existe a opção, por exemplo, você vai exportar o arquivo para impressão lá, desenhou lá seu guia cirúrgico. Você escolhe a impressora que você vai imprimir, a resina que você vai imprimir, enfim. Ele tem mais recursos, digamos assim, né? É o carro que você compra completo da concessionária. Né? Você paga um cadinho mais para ele. O João da ProGuide, ó. João da ProGuide. O cara planejou um caso desse esses dias. Vou operar amanhã, tá, João? Vou operar amanhã. Se eu estiver vivo. Né? Falou que é uma Harley Davidson, né? 2017. Cara, é um software foda. Porque ele vai te dar todas essas informações, facilita bastante. Os outros também. Você tem aí o Codiagnóstico, aí, que a Straumann vende. Você tem o Exoplan, agora que está entrando mais no mercado, né? Mas, assim, o Exoplan, se eu não me engano, a taxa é anual. Então, você precisa, até mesmo, você precisa desses tipos de pagamentos para manter a qualidade do software. Né? Quando você pega um software gratuito, você baixa na internet ali, que vou dar um nome, né? O Blue Sky. Cara, é um software que vai te ajudar bastante no planejamento. Bastante mesmo. Tá? Só que ele é limitado. Recursos limitados. Por exemplo, o Implant Studio, você vai lá, você quer fazer o alinhamento do modelo, quando você tem uma tomografia de alta qualidade, né? Vamos deixar claro isso, né, gente? Tomografia vem bacaninha lá, o escaneamento tá bacaninha, você aperta lá um botãozinho, faz... né? Ele alinha. Tá? Eu não passei por isso não, tá, gente? Eu sou da época que fazia marcações, indexação e fazia a parada lá, né? Fazia o alinhamento. Tá? Só que aí, quando você manda exportar no Blue Sky, tipo assim, eu não tenho opção de trabalhar, qual impressora que você vai utilizar, qual resina. Cara, porque isso, para quem trabalha com centro de planejamento, cara, isso é de extrema importância. Tá? Quem planeja mesmo isso, cara, sabe disso.